Se continuar essa bipolarização entre Lula e Fernando Henrique, qual vai ser sua posição? Bom, com a mesma clareza com que eu falo sempre. O senhor me conhece bem. Terceira vez ou quarta que estou no seu programa. Exato. Se eu acreditasse em qualquer um dos senhores que aí está, como candidato à presidência da República, como candidatos, né? Eu não teria entrado no processo. Eu não acredito neles. Transparece-me, né? Transparece para mim, nas alocuções que eles proferem, sempre mentira. Sempre uma hipocrisia gigantesca. E de modo que eu estou sendo mais uma vez sincero. Se não chegar, não estarei do lado de ninguém. Recolho-me à minha posição de um cidadão comum, de professor de medicina. A minha pergunta é para o candidato Enéas Carneiro. Essa figura exótica que aparece na vida política do país de 4 em 4 anos, como um meteoro eleitoral. Enéas, o senhor tem defendido posições autoritárias, como o centralismo e o Estado forte. O senhor tem demonstrado preconceito contra os que não têm diploma, contra os que não têm curso superior, como mostrou no debate passado, ao atacar Lula por não ter curso superior. O senhor tem defendido posições ultranacionalistas. O senhor grita como um alucinado. Diante disso tudo, eu pergunto, o senhor é fascista? Meu nome é Teodomiro Braga. Peço ao auditório que não se manifeste. Posso começar a responder? Por favor, doutor Enéas. Bom, vou marcar o tempo e eu tenho obediência rígida ao tempo. O senhor foi extremamente infeliz. Aliás, isso é próprio do que o senhor escreve. E agora o senhor me permite, eu só falo. Eu ouvi com atenção. Primeiro, eu não ofendi o candidato PT. Nem tenho nenhum preconceito. Eu tenho um conceito. O problema é de preparo seu para se exprimir. Eu tenho... Um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor. Fascista. O senhor não tem direito de me interromper, senão eu paro e me retiro do ambiente. Vamos respeitar as regras. Não há réplica neste momento do debate, meu caro Teodomiro. Obedeça a regra como eu também. Isso é disciplina o nome disso. Muito bem. Eu vou obedecer as regras para as quais eu fui convidado. E eu peço que o senhor retire segundos que perdi aqui na discussão. Então, eu não ofendi em nenhum momento. Eu não tenho nenhuma forma de preconceito. Nenhuma forma. Eu tenho um conceito estabelecido. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Não há nenhum preconceito quanto a isso. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade, e eu disse isso a ele, com respeito, não o ataquei, não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. Foi isso que eu disse. O segundo ponto agora, isso eu estarei disposto aqui, se houver condição de discutir com ele, em questão aberta. Agora, o outro ponto, o senhor diz que eu sou autoritário. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra, de absoluta desordem, em que não se respeita a coisa nenhuma, em que os senhores da imprensa têm o poder total, como o senhor acabou de mostrar agora, me interrompendo, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo, em que não há mais na nação nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam-se cenas de lascívia, de sexo quase explícito, com a conivência dos diretores, e ninguém se preocupa em perguntar para um pai de família se ele gosta disso. Isso é liberdade absoluta. Então é contra tudo isso que eu ponho o meu discurso, a minha alocução. Quando o senhor me ofendeu agora, o senhor disse que eu sou exótico, se eu tenho barba é um problema meu, o senhor não tem nada a ver com isso. A sua visão de exótico... As manifestações são dispensáveis. E, doutor Enéas... Eu termino já. É porque ele por me favor, interrompeu. Terminarei seu tempo já terminou. As suas expressões traduzem apenas a incompreensão do senhor de um sentimento que eu represento, de uma insatisfação coletiva da nação, para com toda essa farsa que existe, apresentando-se um modelo, esse sim, que é de uma libertinagem. José Maria Marim, candidato da coligação PSC-PT do B, pergunta agora para Enéas Carneiro, do Prona. Doutor Enéas, como o senhor sabe, eu sempre estive ligado ao esporte. Fui atleta do São Paulo Futebol Clube, presidente da Federação Paulista de Futebol, e está causando uma grande decepção a todos os brasileiros
a conduta da nossa equipe nas Olimpíadas. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem algum projeto específico como candidato a prefeito visando a melhoria dos nossos atletas numa futura competição? Resposta ao governador Marinho, resposta sincera, como eu sempre dou. Eu não entendo absolutamente nada de futebol. Eu queria aproveitar, já disse não, mas eu quero aproveitar meu tempo, tenho esse direito. Claro, 1 minuto e meio. Eu queria dizer para a população de São Paulo que o esporte é fundamental, mas que eu sou educador há mais de 3 décadas e meu esforço todo será investido em fazer com que o cérebro da criança que está nas ruas, que, como Aristóteles dizia, é um livro com as páginas em branco, que esse cérebro não seja contaminado pelo esquadrão da criminalidade, que toma essa criança, faz dela quase que um seu dependente. E pouco a pouco essa criança começa a furtar, daqui a pouco a assaltar a mão armada. Eu pretendo, se lá chegar nesse cargo, adaptar ao município o projeto nacional que tinha para a presidência da República. Projeto através do qual todas as crianças, isso aqui não é nada dito como projeto tolo, nécio, de pessoas que nem têm noção do que estão dizendo. Trazê-las todas e tenho o aval de desembargadores e juízes de menores. Essas crianças todas terão assistência plena em núcleos pequenos, abrigos. E a partir daí sim, essas crianças serão ressocializadas. Essas crianças poderão estar afastadas desse batalhão onde serão integradas. Pergunta para a candidata Marta Suplicy, do PT. Senhora, dona Marta, eu estou acostumado a falar em 30 segundos. E quero ver como a senhora responde em 30 segundos. Vou dividir o tempo em 3 perguntas. Não, não é possível, é uma pergunta só. A senhora escolhe qualquer uma das 3, senhora, seu gosto. Posso falar? Sua pergunta. Não, desconte o tempo da manifestação da plateia. Tá. Sobre o distrito de Marcilac, aqui em São Paulo. Olha, por favor, se vocês continuarem se manifestando, não é tempo, ele está dentro do tempo. Por favor, não tumultuem, senão nós vamos ser obrigados a retirá-los do recinto. Por favor, seu tempo. De ordem, obrigado, senhor vereador. Sobre o distrito de Marcilac, aqui em São Paulo, eu quero que a senhora me responda qual o maior problema do ponto de vista de índices de bem-estar social, do seu ponto de vista, como resolvê-lo. A senhora escolhe sobre a potamografia de São Paulo, os problemas dela decorrentes para o município, qual a solução que a senhora propõe? Eu não estou sorrindo, dona Marta, estou lhe perguntando. A terceira é uma pergunta bem simples, se a senhora souber. Por favor. Qual é a composição, senhora, do ar atmosférico de São Paulo? Primeira coisa, eu queria me referir ao que foi dito do presidente de honra do meu partido, e que há vários anos acho que o senhor vem com essa história que o meu presidente se porta desse jeito. E eu queria dizer que esse documento é um documento que saiu no New York Times e saiu com centenas de assinaturas de prêmios Nobel, inclusive. Pessoas muito importantes que estudam essa questão. Não tem nada a ver com legalidade. Acabou o seu tempo, por favor. Vamos ter disciplina, disciplina, por favor. Fale qualquer coisa aí. 30 segundos para sua pergunta. Uma beleza. Ótimo. Já que Sua Excelência é o ex-presidente da República nada tem a dizer, eu tenho muito. Haveria necessidade de 1 hora de exposição, mas o avançado do tempo não permite que seja feito. E o mínimo de atenção e respeito pela paciência de todos que assistem aos pronunciamentos. Primeiro, dizer que poderia parecer despiciendas quaisquer considerações sobre o partido. Senhor? Não entendi. Mas diante da verve literária de Vossa Excelência e de tantos que me antecederam, eu tenho o direito de usar de um vernáculo escorreito também. E o serviço da dívida, isso é apenas o serviço, cada vez maior e a dívida continua crescendo. É uma ironia curiosa, quanto mais se paga, mais se deve. Não é problema do governo de Sua Excelência, o presidente Lula, que não entende nada disso. Desculpem os líderes do PT, mas Sua Excelência, já discuti com ele certa feita ao vivo, não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país.
Não tem. Já disse isso ao vivo para Sua Excelência. Quando fui candidato a presidente, não estou ofendendo a honra, Sua Excelência. Não estou falando em nada que possa denegrir sua imagem do ponto de vista de caráter. Estou falando de inteligência. Estou falando de preparo. Qualidades, uma inata e desenvolvida até 16 anos em média. E outra adquirida com esforço extremo para quem nasceu em berço pobre como eu, que estudou a vida inteira, desde 9 anos trabalhando. Não há desculpa, como já disse o senador da República, para que Sua Excelência continue sem entender coisa alguma do que diz, falando a linguagem a mais tacanha possível, usando inclusive de expressões que representam assim quase que uma expressão, quase que a maneira de se exprimir tosca de um homem do campo, o que não condiz com a posição de quem está no ponto mais alto da nação. Isso é uma demonstração que já foi dita ao vivo. Meu nome é Enéas.